Quando nós ouvimos falar que Yama é o deus do submundo, a primeira coisa que a gente pensa é que ele é mau. Porque para a gente o submundo é o inferno, então veja as nossas ideias. Lúcifer era um anjo de muita luz, ele desafiou Deus, ele desceu. Hades era um dos filhos de Saturno e foi dividido, Netuno com os mares, Júpiter com sobre a Terra, e Hades fica com o submundo e tem a Queronte, ele sequestra a filha da Terra, etc. Tem várias histórias sempre com essa ideia de maldade. Mas Yama não é essa história de maldade, que diz que Yama foi o primeiro encarnado. E como primeiro encarnado, ele foi o primeiro desencarnado. E quando ele desencarnou, ele chegou do outro lado e não tinha nada, porque ele foi o primeiro. Então, ele teve que montar a organização do o que acontece agora depois que as pessoas morrem. Então, Yama ele tem um livro onde ele tem registradas todas as ações. Yama é aquele que você encontra no pós-morte e ele vai julgar se você agiu certo ou se você agiu errado, se você vai para mundos inferiores, se você tem que espiar alguma coisa, se você vai para mundos superiores. Então ele tem funcionários que os ajudam a alma logo após ela sair do corpo, assim como tem a ajuda para a alma que vai adquirir um novo corpo. Que tipo de corpo, que méritos ela tem para esse corpo. E ele também, quando Indra é empossado, o rei dos deuses, ele fica com o laço, ele tem um poder de uma onisciência. Então, sobre Yama pesam responsabilidades enormes. Então ele tem essa responsabilidade e ele é muito digno, ele é muito observante do que é certo e errado. E ele é o deus do Nakshatra Bharani. Então as pessoas que têm esse Nakshatra importante sobre o seu caráter, elas também têm esse caráter de serem muito justas, muito corretas e serem pessoas que você pode confiar em dar tarefas muito difíceis, porque elas são dignas, elas têm força o suficiente para isso. Então esse é o deus Yama. E aí um dia tinha um sábio renunciado, etc., chamado Mandavya. E ele estava lá no ashram dele em profunda meditação. Enquanto ele estava em profunda meditação, uns ladrões que estavam sendo perseguidos foram lá e se esconderam no ashram. E o Mandavya não estava nem vendo, ele estava em meditação. Só que aí os ladrões se escondem lá, chegam os guardas, acham os ladrões e pegam todo mundo naquela bagunça, pegam o Mandavya, achando que ele tinha ajudado os ladrões. E aí o rei condena todo mundo e os ladrões e o Mandavya são todos empalados. E agora eu tenho duas versões sobre essa história, que uma é pior do que a outra. Eles são empalados. Então, numa versão, essa do Mahabharata, o Mandavya, ele morre empalado. E tem a versão do Srimad Bhagavatam, porque essas histórias elas se repetem em vários lugares, né? É uma tradição oral e você tem pequenas modificações nelas, pequenos detalhes. Elas acabam da mesma maneira, elas dizem, elas passam uma lição de moral semelhante, digamos assim, mas a maneira como elas chegam é diferente. Então, nessa versão, que é pior, muito pior, do Srimad Bhagavatam, o Mandavya é empalado, mas como ele era um homem muito santo e com muitas qualidades, ele não morre. E aí o pessoal vê que ele não morre. O rei fica arrependido, percebe que ele julgou mal, que o Mandavya não tem nada a ver com isso. Então eles não dá para tirar o empalamento. Então eles cortam a madeirinha na parte que está de fora e o Mandavya passa o resto da vida dele sentindo muita dor, porque ele tem uma madeira atravessada nele. Enfim, de qualquer maneira, um dia ele morre.
antes ou depois, e no pós-morte ele encontra com Yama. E aí ele quer saber por que ele passou por uma situação tão horrorosa na vida dele. Se ele era um homem justo, um homem observante do Dharma, se ele não tinha feito nada de errado. Aí o Yama pega o livro dele e vê lá, aí ele fala: isso daqui foi porque você atravessou insetos com alfinete, deixou os insetos atravessados assim. Aí Mandavia fala: eu? Não fiz isso. Não tô lembrado. Não, eu nunca fiz isso, nunca eu fiz essa coisa com insetos. Quando é que eu fiz isso que eu não lembro? Aí Yama diz que ele fez aquilo quando ele era criança, de uns 9 anos, alguma coisa assim. Aí o Mandavia fala: meu Deus do céu, você não pode julgar o que uma pessoa fez quando era uma criança. Eu era criança, não sabia o que eu estava fazendo. Olha a proporção, uma criança atravessar inseto e um homem adulto se empalado. Aí o Yama fala assim: não, assim como você ser religioso multiplica as bênçãos, a maldade, os castigos também são multiplicados. Aí o Mandavia fala que aquilo é um absurdo e ele amaldiçoa Yama por estar sendo rigoroso demais, desproporcional demais, que ele não tinha noção do que ele estava fazendo. E aí o que ele teria que fazer? Ele teria que encarnar como humano e num nascimento sem nobreza, um nascimento de uma mulher comum, para ele aprender a ser mais humilde e ele ver como é que é difícil estar aqui. Então é por isso que Yama realmente encarnou 100% em Vidura, para ele aprender como a vida na Terra, observar o Dharma, não é bolinho não. E só acrescentando um detalhe que eu ia esquecer aqui, nessa história de que o Mandavia ficou com a madeirinha dentro dele, diz que a partir disso ele passou a ser chamado de Ani Mandavia, que significa Mandavia com estaca dentro. Então, já voltamos com mais Mahabharata.